Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio número 4 do quadro Saber Emagrecer, que vai ao ar toda segunda-feira aqui no seu, no meu, no nosso canal Emagrecer Mais Rápido, onde você aprende o que realmente funciona para emagrecer de maneira saudável e definitiva. Então, nesse quadro, nós vamos realmente conversar sobre o que funciona para emagrecer de maneira saudável e definitiva e o que você precisa saber para fazer isso acontecer, tá? O tema de hoje é como otimizar o seu intestino para te ajudar a emagrecer de maneira saudável e definitiva. Por exemplo, hidrocolonterapia realizada por ex-BBB para limpeza do intestino. É segura? Será que tem indicação de fazer limpeza do intestino para que a gente consiga emagrecer ou desintoxicar para ir emagrecer? Será que realmente é moda essa questão de detox intestinal? Existe como fazer isso? É com hidrocolonterapia que é feito isso com lavagem intestinal ou existem outros métodos? Dá para emagrecer sem se preocupar nada com o intestino? É balela? É moda? Isso é o que nós vamos ver hoje juntos nesse episódio. Eu sou Sebastião Léo, médico especialista com foco em emagrecimento funcional e vou pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para que você consiga receber mais conteúdos como esse que vão te ajudar a emagrecer, você e sua família, de maneira saudável e definitiva. Então, lembrando 3 coisas para nós começarmos esse nosso episódio sobre como otimizar o intestino para emagrecer. Primeira coisa, esse episódio, pessoal, ele não é uma aula a nível de graduação ou pós-graduação para profissionais de saúde, não. Se fosse assim, o nível seria muito mais aprofundado. A minha missão aqui é simplificar o que nós temos de evidências científicas sem ser simplista, sem ficar incompleto e traduzir isso de maneira prática para que a gente consiga aplicar no seu dia a dia, da sua família, assim como eu já apliquei no meu dia a dia, no da minha família, para que a gente consiga emagrecer, tá bom? De maneira saudável e definitiva. Uma segunda coisa, esses nossos episódios não substituem consultas e acompanhamento com o seu profissional de saúde de confiança. Isso aqui é uma conversa, é um bate-papo entre amigos com um amigo médico especialista com foco em emagrecimento funcional que está aqui preocupado e para te ajudar a emagrecer de maneira saudável e definitiva. Uma outra coisa que é importante de nós conversarmos é que saúde é ciência e grande parte do que a gente vê nas redes sociais, na internet, um monte de gente falando um monte de coisa, não é assim que funciona quando a gente fala de saúde padrão primeiro mundo. Profissional de saúde é quem mais estuda sobre saúde, tá? Sem desmerecer nenhum tipo de outra categoria de pessoas, por exemplo, influenciadores, nada disso. Mas a gente tem responsabilidade técnica e judicial pelo que a gente fala. E saúde é ciência. Então, para isso, estou falando não só como médico especialista com foco em emagrecimento funcional, mas também como médico perito judicial da Corregedoria do Tribunal de Justiça. Então, como saúde é ciência, a gente vai usar sempre o quê? A pirâmide de evidências científicas. Essa pirâmide de evidências científicas, a opinião de especialista, ela é o nível menos válido e menos confiável de evidência científica. Olha aqui, é o nível mais baixo da pirâmide, tá? Então, a gente só usa opinião de especialista quando não tem outras evidências científicas mais fortes, mais robustas, que têm maior validade e, inclusive, maior confiança. Então, sempre que possível, a gente vai pegar as evidências científicas do topo da pirâmide e vai descendo. Então, por exemplo, a gente vai utilizar sempre que possível revisões sistemáticas com meta-análise de SR, ensaios clínicos randomizados, tá? De preferência com muitos pacientes, por exemplo, 1000 pacientes. Chegando, quando não houver outras evidências científicas, até em experimentos com animais, por exemplo, desde que sejam correlacionados com a função do ser humano, tá? A gente vai ver que, por exemplo, sobre o intestino, muitos dos estudos são feitos com
animais, por exemplo, ratos, porque as bactérias do intestino dos ratos são semelhantes às bactérias do intestino dos seres humanos. E é muito mais fácil estudar em ratos do que em seres humanos. Consegue entender? Mas, pirâmide de evidência científica, tá? É importante. Inclusive, sempre que possível, nós vamos pegar as revisões sistemáticas com meta-análise e utilizá-las como uma lente para examinar as outras evidências científicas. Por exemplo, esses ensaios clínicos randomizados. Por que eu estou te falando isso? Nós já vimos que a opinião de especialista é o menor nível de evidências científicas. Tem que ter a opinião do especialista em embasamento em evidências científicas maiores. Só quando não há nada de evidências científicas é que a opinião do especialista, baseada na experiência clínica dele, é o mais válido, certo? E não é qualquer evidência científica, tem que ser da mais alta para mais baixa. Isso é saúde padrão primeiro mundo. É o que realmente funciona. E o nosso combinado aqui é o seguinte: tudo que eu falar, eu sou obrigado a provar, tá? Não só como médico especialista com foco em emagrecimento funcional, mas também como médico perito judicial. Então vamos lá. Falando sobre intestino e emagrecimento. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, é que o excesso de peso, que é a obesidade ou sobrepeso juntos, a nível já de problema de saúde, de doença, tem só uma causa? Por exemplo, é só a pessoa comer muito ou comer mais do que ela gasta e é isso que faz ela engordar? É só esse fator? É um fator? Não. O que a gente tem de evidências científicas, como por exemplo, esse estudo científico, evidenciou que a obesidade, e aqui dentro também está o excesso de peso, tá? É uma doença multifatorial e complexa que leva ao acúmulo do excesso de gordura no corpo, que leva a eventos negativos na saúde, como por exemplo, risco para pessoa desenvolver diabetes, doenças cardiovasculares tipo infarto, derrame cerebral, né, que é o AVC, e outros vários problemas que diminuem de maneira drástica a qualidade e a expectativa de vida. Então, o sobrepeso, por que a gente engloba ele junto com a obesidade? Falando que isso tudo é o excesso de peso. Porque o sobrepeso, se não for cuidado, a tendência natural é que ele vire obesidade. Basta a pessoa continuar vivendo. Por quê? Se a gente continuar vivendo e não fizer os ajustes necessários, tudo baseado em evidências científicas, com transparência, o nosso metabolismo desacelera. No que desacelera, e a gente está vivendo a vida do mesmo jeito, a gente começa a ter um excesso de energia acumulado na forma de gordura. Então, a pessoa que tem sobrepeso, só dela ir vivendo, que vai desenvolver obesidade, tá? Via de regra. Então, a gente vai tratar sobrepeso e obesidade dentro do mesmo espectro. A gente vai chamar isso de excesso de peso. E a gente viu que o excesso de peso, sobrepeso e obesidade, é multifatorial e complexo. Se são múltiplos fatores que são desregulados para que a gente engorde, quer dizer que nós precisamos ajustar múltiplos fatores para que a gente consiga emagrecer. E intestino é um dos principais. Vamos ver sobre isso. Esse outro estudo científico traz para nós o seguinte: a inflamação sistêmica, ou seja, de todos os sistemas, em maior ou menor grau, de todo o corpo, crônica e de baixo grau, é caracterizada por um aumento de fatores que são pró-inflamatórios, que causam inflamação e ficam circulando, inclusive no sangue. E essa inflamação sistêmica do corpo todo, crônica, de longa duração e de baixo grau, está fortemente associada à obesidade, ou seja, ao excesso de peso. Isso quer dizer o seguinte: só de nós inflamarmos o nosso corpo, e é uma inflamação de baixo grau, ela nem dá nenhuma manifestação. A gente, na maioria das vezes, no começo dela não sente nada, não apresenta nada. Só de nós termos essa inflamação crônica, a gente passa a desenvolver excesso de peso. Então, uma pessoa que não tinha excesso de peso, ela passa a se inflamar e passa a desenvolver excesso de peso. Por quê? O padrão que a gente observa é que a pessoa, quando inflama, desregula o metabolismo. E desregulando o metabolismo, ela desacelera o metabolismo. No que o metabolismo desacelera, começa a haver um excesso de energia acumulado na forma de gordura e ela engorda.
Mas, pega uma pessoa que não está com excesso de peso. Como que ela passa a inflamar para que a inflamação gere o excesso de peso? Ela passa a se intoxicar. Sabe com o que? Principalmente alimentos ultraprocessados. Esse outro estudo científico, intitulado Nosso Inimigo Oculto, Alimentos Ultraprocessados e Inflamação, detectou que vários outros estudos demonstraram que uma dieta rica em alimentos ultraprocessados é associada com risco aumentado de inflamação, o que é um fator significativo para desenvolver doenças crônicas, como as cardiovasculares, infarto, AVC e o próprio excesso de peso. Tanto que o excesso de peso é considerado uma doença crônica inflamatória. Então, a pessoa que nem tem excesso de peso, se ela começa a consumir alimentos ultraprocessados, ela começa a se intoxicar. E no que ela intoxica, ela começa a inflamar. E no que ela começa a inflamar, ela desregula o metabolismo. E quando o metabolismo desregula, ele desacelera. Quando ele desacelera, o corpo gasta menos energia e acumula o excesso de energia na forma de gordura. Os alimentos ultraprocessados são alimentos que são, via de regra, ricos em calorias, sal, açúcar, gordura, corantes e realçadores de sabor. Geralmente são alimentos que vêm embalados e que não são alimentos que vêm da natureza. Por exemplo, biscoitos, sorvete, embutidos tipo presunto, salame, sanduíche congelado, pizza congelada ou até que a gente compra nos estabelecimentos já pronto, não é congelado, já vem assado, tipo o sanduíche da sanduicheria, a pizza da pizzaria. São alimentos ultraprocessados porque tem inclusive ingredientes ultraprocessados. Não estou falando para você eliminar para sempre e 100% da sua vida os alimentos ultraprocessados. Mas você tem que entender que os alimentos ultraprocessados intoxicam e causam inflamação. E essa inflamação é um gatilho importante para causar o excesso de peso. É um daqueles múltiplos fatores, um dos mais importantes. Excesso de calorias e inflamação. São as duas chaves que botam o nosso metabolismo no modo de engorda. Excesso de calorias e inflamação. Agora dá uma olhada o que acontece quando a gente engorda. E você vai ver o papel do intestino para ajudar a resolver isso. Quando a gente engorda, esse estudo científico trouxe para nós que o tecido adiposo, ou seja, o tecido de gordura do corpo, ele produz e libera diretamente várias adipocinas. Tecido adiposo produz adipocina, que são pró-inflamatórias e contribuem para o desenvolvimento dessa inflamação crônica e das doenças associadas. Qual inflamação crônica? A inflamação crônica, inclusive, gerada por alimentos ultraprocessados. Então funciona da seguinte forma: a pessoa nem tinha excesso de peso, olha o que acontece. Ela começa a comer alimentos ultraprocessados que têm excesso de calorias e geram intoxicação e inflamação. Ela passa a inflamar. No que inflama, ela desregula o metabolismo. No que desregula, o metabolismo desacelera. E ele passa a gastar menos energia. E o excesso de energia que sobra, ele acumula na forma de gordura. Só que essa gordura, ela não faz só o pneuzinho. Ela passa a produzir também substâncias inflamatórias, que são as adipocinas inflamatórias, que aumentam a inflamação dos alimentos ultraprocessados. Aumentou a inflamação, desregula mais ainda o metabolismo, desacelera mais ainda, com isso ele passa a acumular mais gordura ainda, que produz mais adipocina inflamatória, que piora a inflamação, e vira um ciclo vicioso, vira uma bola de neve do mal. Conseguiu entender até aqui? Se ficou complexo, deixa aqui nos comentários, que eu e minha equipe vamos ler todos os comentários possíveis para que a gente consiga responder. Então a gente já entendeu isso. Inflamação dos alimentos acaba fazendo engordar e, engordando, produz mais inflamação que faz engordar mais ainda. Mas, dando sequência, olha só que interessante. Esse outro estudo científico trouxe para nós que quando a gente engorda, ou seja, quando tem obesidade, excesso de peso, a obesidade, o excesso de peso, prejudica a permeabilidade da parede intestinal, fazendo um fenômeno que é chamado intestino permeável. Quando o intestino está permeável, ele permite que agentes inflamatórios do intestino, por exemplo, toxinas, endotoxinas, um dos nomes é LPS, é um dos tipos de endotoxina do intestino, entrem no sangue
Então, olha só, além do excesso de peso produzir adipocinas inflamatórias que inflamam o corpo, prejudicam o metabolismo, desregulando ele, desacelerando, fazendo com que a gente engorde mais ainda, a própria obesidade, o próprio excesso de peso, através dessas adipocinas inflamatórias, inflamam o intestino. No que inflama o intestino, essa aqui é a parede do intestino. Inflama, ele começa a apresentar buraquinhos, frestas, ele fica permeável. E as toxinas que estavam aqui de fora do intestino, elas passam a passar pelos buraquinhos vindo aqui para dentro, para o sangue. Consegue entender? E aí gera um fenômeno chamado endotoxemia. Toxinas que estavam aqui de fora do intestino passam através dos buraquinhos que a inflamação causou, tanto a inflamação dos alimentos ultraprocessados quanto do excesso de peso, e essas toxinas do intestino vão para onde? Para o sangue. E aí começam a atrapalhar o metabolismo do corpo inteiro, intoxicar o corpo inteiro, chamado endotoxinas. Essas endotoxinas fazem parte da membrana de bactérias do intestino e quando vão para a circulação, elas promovem o quê? Mais inflamação ainda. Então a gente viu que 3 coisas estão produzindo inflamação. Alimentos ultraprocessados produzem inflamação. Quando a gente engorda e passa a ter excesso de gordura, excesso de peso, produz inflamação. E o intestino ficar permeável, tanto por conta do alimento ultraprocessado, quanto por conta do nosso excesso de peso, que produz substâncias inflamatórias, as adipocinas inflamatórias, esses 2 atacam o intestino. Ele fica permeável e permite que toxinas que estão de fora do intestino vão para dentro do sangue. E essas toxinas do intestino que vão para o sangue, também causam resposta inflamatória. Então, o que acontece? Acontece que há 3 componentes para que haja inflamação. E a inflamação desregula o metabolismo, desacelera o metabolismo e o excesso de energia que não está sendo gasto vai ser acumulado na forma de gordura. Entendeu que a inflamação tem um papel assim fundamental para que a gente consiga engordar e emagrecer, consequentemente. Tem que desinflamar. E entendeu o papel do intestino nisso? A primeira coisa é a gente não permitir que o intestino tenha esses buraquinhos, essas frestas, porque é por aí que passam as toxinas do intestino para o sangue. Conseguiu entender? Ok, então. Dando sequência, vamos dar uma olhada no seguinte. Olha só, o intestino tem o intestino fino, delgado, e o intestino grosso, com os cólons aqui, tá? Rosa claro, intestino fino, delgado. Rosa escuro, quase marrom, intestino grosso. A maioria das pessoas acha que o intestino só tem funções de digestão e absorção de nutrientes. Certo? Sim, essas são 2 funções das mais importantes do intestino, mas não são só essas. A gente viu que o intestino ele tem uma função, e eu vou te provar isso com evidências científicas, de não deixar passar toxinas das coisas que foram comidas e digeridas do intestino mesmo, do bolo de cocô, de fezes que está sendo formado, não deixar passar dali para o sangue. É uma das funções do intestino, função de barreira. E pôr essas toxinas para fora é uma função detox. Então o intestino, além da função de ajudar na digestão e absorção dos nutrientes, ele tem uma função detox, de não deixar toxinas entrarem pro sangue. Além disso, o intestino tem uma função de defesa, tanto que 70% das células de defesa do sistema de defesa do corpo humano ficam no intestino, em uma estrutura chamada GALT. As células de defesa ficam entre as células da parede do intestino. Justamente porque o intestino é o primeiro filtro que a gente tem do meio externo para o meio interno, principalmente o sangue. E do sangue espalha para o corpo inteiro. Então o intestino é o primeiro filtro daquilo que a gente coloca para dentro dos nossos sistemas, do nosso organismo.
Conseguiu entender? Por isso que tem tanta célula de defesa, tanto soldado ali no intestino para ajudar a combater agente agressor, que vem de fora, do meio externo, para não entrar no sangue e não espalhar para o corpo inteiro. Além disso, o intestino ele tem uma ligação com o nosso sistema nervoso, sabia? A ponto de que é descrito na literatura científica um eixo intestino-cérebro, tá? Como? Se o cérebro está aqui e o intestino está aqui embaixo. Comunica de que forma? Comunica através de inervação, por exemplo, o nervo vago. Comunica através de hormônios que saem do intestino para o cérebro, por exemplo. Comunica através do sistema de defesa e comunica através de outras moléculas que também vão para o sangue e fazem sinalização, comunicação com o cérebro. Isso é chamado eixo intestino-cérebro, tá? Para você ter uma ideia, quando a pessoa tem, por exemplo, ansiedade, ela pode desenvolver um fenômeno que é a fome emocional. E aí ela passa a comer muito mais e principalmente alimentos ultraprocessados que vão atuar aqui no cérebro, esses alimentos ultraprocessados, em regiões de prazer, para que ela tenha menos a percepção de estresse que a ansiedade causa, porque foi amortecido pela sensação de prazer dos alimentos ultraprocessados, tá? Essas regiões de prazer que os alimentos ultraprocessados atuam são inclusive as regiões de prazer aonde drogas, comportamentos viciantes tipo apostas também agem. Se você quiser saber sobre como emagrecer mesmo tendo ansiedade, nós temos um vídeo completo aqui no canal e a descrição tá aqui e o link tá aqui abaixo, tá? Na descrição, o vídeo como emagrecer mesmo tendo ansiedade. Então, pessoas que têm ansiedade têm como primeira linha de tratamento convencional com medicamentos um aumento de um neurotransmissor que chama serotonina no cérebro. Pessoas que têm ansiedade, a primeira linha de tratamento convencional que a gente utiliza, tá? Como exceção, não como regra, só para casos de ansiedade que incapacitem a vida da pessoa, são medicações que aumentam a quantidade desse neurotransmissor serotonina. Ok, os medicamentos são da classe inibidor seletivo da recaptação de serotonina, tipo fluoxetina, paroxetina, citalopram, ok. Mas, só para você ter uma ideia, de toda a serotonina produzida no corpo, quantos por cento são produzidos da serotonina pelo intestino? Cerca de 90 a 95%. Então, de toda a serotonina, que é o neurotransmissor relacionado a bem-estar, importante para casos de ansiedade e de depressão, 90 a 95% da serotonina do corpo é produzida pelo intestino. E apesar de ela não agir diretamente no cérebro, ela age de maneira indireta. Ela sinaliza para o cérebro que a produção de serotonina do corpo está boa, que o corpo não está em estado de alarme e que o cérebro pode então produzir também serotonina em níveis adequados. E com isso diminui a ansiedade, melhora a depressão. Conseguiu entender? Temos estudos científicos que mostram que pessoas que têm alterações intestinais, por exemplo, a nível de baixa produção de serotonina pelo intestino, passam a ter baixa produção de serotonina a nível cerebral e com isso desenvolvem ansiedade ou até depressão. Olha que interessante. Outra função do intestino é a produção de hormônios. E esses hormônios, por exemplo, GLP-1, por exemplo, GIP, são hormônios que agem em vários locais do corpo, inclusive no cérebro, nos centros de saciedade e fome do cérebro. Por exemplo, quer ver que interessante? GLP-1 é um hormônio produzido pelo intestino e é o princípio ativo de medicações que são usadas para tratar o excesso de peso, por exemplo. Via de exceção, não via de regra, essas medicações para emagrecer, tá? Me dá um exemplo de medicação que tem como princípio ativo o análogo, um similar do GLP-1 que o intestino produz. Vou te dar um exemplo, Ozempic, outro exemplo, Saxenda, outro exemplo, Victoza. Você já usou algum desses medicamentos para emagrecer? Se sim, deixa aqui nos comentários, comenta se você já teve reganho de peso após parar de usar.
Esses medicamentos para emagrecimento, nós vamos fazer episódios específicos sobre isso aqui no canal. Eles são usados via de exceção e não via de regra para emagrecer, tá? Senão ele é só uma muleta, é só praticamente enxugar gelo. Tirou o medicamento e engorda de novo. São uma boa estratégia para casos selecionados de exceção, tá bom? Não precisa gastar dinheiro, nem tempo, nem energia comprando esses medicamentos via de regra, tá? Vou te provar isso baseado em evidências científicas. Além disso, o intestino produz substâncias chamadas AGCCs, ou seja, ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles não são produzidos pelo intestino em si, eles são produzidos pelas bactérias do intestino. E existe uma proporção ideal de bactérias boas e ruins, onde as bactérias boas têm que estar em maior quantidade do que as ruins. As bactérias boas produzem esses AGCCs, que são ácidos graxos de cadeia curta. Nós vamos ver que eles são reguladores metabólicos, o AGCC, que combatem, entre aspas, aquela endotoxina, a toxina que passou ali de fora do intestino para dentro do sangue. Se a gente aumenta a quantidade de bactérias boas no intestino, elas produzem esses AGCCs que vão passar de fora do intestino para dentro do sangue, mas vão regular o metabolismo e não causar inflamação, fazendo o papel oposto das endotoxinas, por assim dizer. Conseguiu entender? Esses AGCCs ajudam a regular o metabolismo, inclusive colocando o metabolismo no modo de emagrecimento, enquanto as endotoxinas colocam o metabolismo no modo de engorda. Isso tudo tem a ver com o intestino. Tanto as endotoxinas, que colocam o metabolismo no modo de engorda, tem a ver com o intestino, quanto esses AGCCs, ácidos graxos de cadeia curta, tem a ver com o intestino e colocam o metabolismo no oposto, no modo de emagrecimento. Nós vamos ver isso agora. Tranquilo? Então o intestino não tem só a função de ajudar na digestão e absorção de nutrientes. Não. Ele tem função metabólica, endocrinológica e se comunica inclusive com o cérebro, tá? Vamos começar agora na prática a otimizar o nosso intestino para que a gente consiga emagrecer? A primeira coisa então é desintoxicar. Porque desintoxicando a gente começa a desinflamar e desinflamando a gente começa a regular novamente o metabolismo e depois é só acelerar e com isso a gente emagrece. Pegou a visão? Dá uma olhada que existe sim, do ponto de vista científico, um sistema de desintoxicação do intestino. Esse estudo científico trouxe para nós que as células do intestino, ou seja, os tijolinhos funcionais da parede do intestino, que são as células, eles têm um sistema de desintoxicação e excreção, ou seja, eliminação, para evitar a invasão de produtos químicos nocivos, xenofóbicos, que vêm de fora, tá? Então, por exemplo, se por acaso entrou algum componente químico nocivo junto ali com a alimentação, as células da parede do intestino, os tijolinhos funcionais, têm um sistema detox que coloca isso para fora. Só que, se a gente consome alimentos ultraprocessados todos os dias e inclusive várias vezes ao dia, a gente consegue ultrapassar a capacidade detox do intestino e ele não dá conta de eliminar as toxinas e elas passam a inflamar o próprio intestino, formando aquela permeabilidade, aqueles buraquinhos no intestino que deixam passar a toxina para o sangue, o que ajuda a piorar a inflamação. O próprio ultraprocessado inflama todo o corpo e a inflamação que ele faz no intestino faz os buraquinhos que permitem que as toxinas que iam embora do intestino entrem para dentro. Toxinas essas produzidas por bactérias ruins do intestino, que a gente quer diminuir em quantidade essas bactérias ruins. Nós vamos ver como, tá bom? Então a primeira coisa, a gente tem que parar de atrapalhar o sistema detox do intestino. Não dá, pessoal, para consumir alimentos ultraprocessados todos os dias da semana. Ainda mais várias vezes ao dia. Chocolate, biscoito recheado, salgado assado, salgado frito, sanduíche, não dá. Os alimentos ultraprocessados a gente deixa
eles reservados para momentos de lazer, momentos de diversão com a família, em ocasiões esporádicas, de vez em quando, para não atrapalhar o sistema detox do intestino, para a gente eliminar as toxinas e aí não inflamar. E isso faz com que a gente consiga emagrecer, tá? E esse sistema detox do intestino não é só ativado, provocado por produtos químicos do ambiente, mas também por certas substâncias do alimento, substâncias alimentares. Então, substâncias dos alimentos ativam o sistema detox do intestino quando? Quando não é comida de verdade. Para que o sistema detox do intestino vai ser ativado por substâncias alimentares? É para elas não serem absorvidas. São os corantes, são os realçadores de sabor, são as gorduras ruins, o sal em excesso, açúcar refinado dos alimentos ultraprocessados. Então, os alimentos ultraprocessados, eles ativam o sistema detox do intestino. Então, comer de vez em quando, ok. Mas comer todo dia já supera a capacidade de detox do intestino. Passa, então, o intestino a não dar conta de fazer o detox. Essas toxinas passam a inflamar o intestino, ele abre buraquinhos e aí permite que a toxina entre, tanto a do alimento ultraprocessado quanto a própria toxina das bactérias ruins do intestino. Dois tipos, toxinas dos alimentos ultraprocessados, por assim dizer, e as toxinas das bactérias ruins do intestino. Vão entrar para o sangue e, pum, subir, aumentar a inflamação, tá bom? Então, o que a alimentação pode fazer com relação a essas toxinas do intestino que, se entram para o sangue, causam inflamação? Esse outro estudo científico, ele trouxe que comer alimentos ultraprocessados, como é comum na dieta do estilo ocidental, por um mês aumentou em 71% as endotoxinas do sangue, o que causa inflamação, que faz a gente engordar. Enquanto que uma dieta no estilo prudente, igual eu vou te explicar aqui nesse episódio, reduziu os níveis de endotoxina em 31%. Quando fala dieta, pessoal, não é dieta no sentido estrito, como é entendido aqui no Brasil, tipo low carb, paleolítica, dieta DASH. Não, mediterrânea. Quando fala dieta, é um padrão de alimentação. E o padrão de alimentação ocidental é com alimento ultraprocessado. Então a gente viu, alimento ultraprocessado aumenta em 71% os níveis de endotoxina, que causa inflamação, e com isso desregula o metabolismo, desacelera ele, e com isso faz a gente engordar. E engordar produz mais inflamação, que piora isso tudo. Faz engordar mais ainda. Enquanto que uma dieta no estilo prudente, que a gente vai te explicar aqui como fazer, ela vai aumentar o número de bactérias boas do intestino, ela vai melhorar a função de barreira e de detox do intestino, e ela vai aumentar a produção daqueles reguladores metabólicos e de emagrecimento, que são os AGCCs, ácidos graxos de cadeia curta. Só de fazer alimentação prudente, o nível de endotoxina do sangue baixou em 31%. Desinflama. Conseguiu entender? Nós vamos te contar qual é essa alimentação prudente, que faz isso tudo. Melhora a função de barreira do intestino, melhora a função detox do intestino, aumenta o número de bactérias boas do intestino e aumenta o número de substâncias reguladoras do metabolismo que as bactérias boas do intestino produzem. Nós vamos ver isso hoje, tá? Esse outro estudo científico, ele trouxe para nós que o excesso de peso, ou seja, obesidade, sobrepeso, afeta a diversidade da microbiota, ou seja, das bactérias do intestino. De que maneira? Há um aumento do padrão de bactérias ruins e uma diminuição do padrão de bactérias boas. Tanto que esse estudo científico ele trouxe para nós o seguinte: sugere-se então que a manipulação intencional dessas bactérias do intestino pode ser útil para regular o equilíbrio de energia, ou seja, evitar que acumule energia na forma de gordura em pessoas obesas, que têm sobrepeso, que têm excesso de peso. Esse estudo científico detectou, não só esse, vários outros, tá? Esse estudo científico é só um dos exemplos, que detectou que o padrão de bactérias do intestino de pessoas que têm excesso de peso é diferente do padrão de bactérias do intestino
de pessoas que estão com peso saudável, pessoas magras. Lembrando que a gente não está falando de estética, lembrando que eu sou um ex-pré-obeso, que tive que emagrecer 14 quilos para vir para o peso saudável, tá? Que usava calça 46, não é só por questão estética não, tá bom? Nós estamos falando de vida, função e estética, e vida e função vem antes, é qualidade e quantidade de vida. Falo isso não só como médico especialista com foco em emagrecimento funcional, mas também como médico de urgências e emergências e médico perito judicial. Então, não é sobre estética que nós estamos falando, tá? Só. Mas, presta atenção. Então, já houve, desde 2005, que esse estudo científico foi um dos primeiros que detectou. E se a gente manipular essas bactérias do intestino, será que isso ajuda a emagrecer? E ajuda sim. Tanto que a gente vai ver que se não otimizar o intestino, fica muito mais difícil de emagrecer, para não dizer impossível, porque as próprias bactérias ruins do intestino, elas vão produzir dois mecanismos. Um deles a gente já viu que é a inflamação, que desregula e desacelera o metabolismo, com isso engorda, engordar produz mais inflamação, o que piora isso tudo e faz engordar mais. Mas as bactérias ruins do intestino, que ficam aumentadas quando a gente engorda, e quando a gente come alimentos ultraprocessados, o que acontece? Elas têm um outro mecanismo que faz a gente engordar, além da inflamação. Vai vendo, tá? Uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, pessoal, é que não é só comer menos para conseguir emagrecer. Quem fala isso, é falta de vergonha na cara, é só comer menos, é falta de vontade, de força de vontade. Não sabe o que está dizendo. A gente já viu, baseado em evidências científicas, que o excesso de peso, sobrepeso, obesidade, é multifatorial e os fatores são complexos, interrelacionados de maneira complexa. Ter um excesso de energia, um excesso de calorias, ou seja, ter mais calorias do que a gente gasta no dia, nas semanas, nos meses e nos anos, é um dos fatores. Porque se fosse assim, raciocina comigo, minha amiga, meu amigo, era só a gente comer menos e emagrecia. Você já viu aquela pessoa que, olha que interessante, não tinha excesso de peso, ela começou a ter excesso de peso, começou a ter sobrepeso, passou a ter obesidade, ficou bem gordinha, bem gordinho, e aí ela fica fazendo esforço e até consegue não engordar mais, mas ela não consegue emagrecer a ponto de voltar para o peso saudável? Já viu esse fenômeno? Por que será? Um dos motivos é que a gente já viu. A própria gordura produz substâncias inflamatórias, as adipocinas inflamatórias, que causam inflamação, que desregula e desacelera o metabolismo e faz engordar mais ainda. Outra coisa que acontece é que, quando a pessoa passa a comer menos de qualquer jeito, sem ter um racional científico estratégico, o corpo detecta isso, fala, opa, tá baixando a quantidade de energia. Logo, o que ele faz? Baixa mais ainda a velocidade de funcionamento, ele baixa o metabolismo. Então a pessoa passa a comer menos, só que o corpo baixou o metabolismo, ela passa a gastar menos energia, então ela passa a manter o excesso de gordura que ela tem, só que comendo menos e até passando fome. Conseguiu entender? Não é só esse fator. São múltiplos fatores que fazem a gente ter excesso de peso. Um deles, alimentos que têm muitas calorias, que causam inflamação. Outro fator, o intestino. E eu vou te mostrar como. Essa questão da proporção de bactérias boas e ruins do intestino, isso foi examinado cientificamente. E esse estudo científico mostrou uma coisa muito interessante. Olha só. Pegaram, por exemplo, bactérias de gêmeas adultas humanas, tá? Que eram discordantes para a obesidade. Uma gêmea tinha excesso de peso, outra não. E transplantou essas bactérias do intestino através de técnicas de laboratório, tá? Para ratinhos livres de germes, ratinhos de laboratório que não tinham bactéria nenhuma. E foi detectado um aumento de massa corporal total e gordura
e outros fenômenos metabólicos associados à obesidade. Ou seja, a gêmea obesa que foi transferido as bactérias do intestino dela para o ratinho que não tinha bactéria nenhuma, transmitiu para o ratinho obesidade, excesso de peso. Olha que interessante. Então, esse estudo científico mostrou o poder que tem essa proporção de bactérias boas e ruins e o poder que tem esse padrão das bactérias no intestino de pessoas magras e pessoas com excesso de peso. A ponto que pegou bactérias do intestino de pessoa que tem excesso de peso e botou no intestino de ratinhos que não tinha bactéria nenhuma. O ratinho engordou. Pegou outros ratinhos que estavam comendo e vivendo do mesmo jeito e pegou bactérias do intestino de pessoas magras e colocaram dentro do intestino desse outro ratinho. Ele comendo e vivendo do mesmo jeito daquele outro ratinho que recebeu bactérias do intestino de pessoas obesas, esse ratinho que recebeu bactéria do intestino de pessoa magra não engordou. Esse ratinho que recebeu bactéria do intestino de pessoa obesa engordou. Olha que interessante. E uma coisa mais interessante ainda é o seguinte: esse estudo científico também mostrou que em outros ratinhos, uma terceira amostra, pegou-se bactérias do intestino da pessoa obesa, do gêmeo obeso, misturado com bactérias do intestino da pessoa magra. E quando misturou os dois e colocou num terceiro tipo de ratinho, também sem bactéria nenhuma no intestino desse ratinho, quando houve a mistura das bactérias do intestino da pessoa magra com as bactérias do intestino da pessoa obesa, com excesso de peso, houve um impedimento do desenvolvimento de quê? De massa corporal e dos fenótipos, dos tipos metabólicos que são associados com obesidade. Então, o que acontece? O terceiro tipo de experimento que foi feito foi pegar bactérias do intestino da pessoa magra e da pessoa obesa, e essas pessoas eram gêmeas, inclusive, misturou e botou no intestino de uma terceira categoria de ratinhos. Esse ratinho, ele engordou? Não, ele não engordou. O que foi detectado é que todos nós temos bactérias boas e ruins no intestino. Mas, quando a gente aumenta a proporção de bactérias boas mais do que as bactérias ruins, as bactérias boas conseguem combater, entre aspas, os efeitos das bactérias ruins. Inclusive causando emagrecimento ou prevenindo que a gente engorde. A gente viu isso baseado em evidências científicas. Conseguiu entender? E aí começou-se a explorar essa possibilidade em humanos. Começou-se a estudar em humanos. Nossa, mas em humanos, como é que a gente pode modular isso? Aumentar a quantidade de bactérias boas, diminuir a de bactérias ruins. Porque não dá pra gente zerar a quantidade de bactérias ruins. O que precisa é ter esse equilíbrio com mais bactérias boas, tá? Então, uma coisa que explica o que as bactérias ruins causam para fazer com que a gente engorde são dois mecanismos. O primeiro a gente já viu. Bactérias ruins produzem aquele LPS, que é uma endotoxina, a toxina que passa aqui de fora do intestino para dentro do sangue. Por quê? Ela inflama o próprio intestino, causa aberturas no intestino e ela consegue passar para dentro do sangue. Aí ela vai inflamar o corpo inteiro, desregular o metabolismo, desacelerar o metabolismo. Com isso, a gente passa a acumular o excesso de energia na forma de gordura, quando o metabolismo está desacelerado. Ok, mas dá uma olhada, um segundo mecanismo do porquê que o padrão de bactérias do intestino de pessoas que têm excesso de peso faz com que a gente engorde. Esse outro estudo científico mostrou que o seguinte: os resultados indicam desse estudo científico que o microbioma, ou seja, microbioma, microbiota ou flora intestinal, são as bactérias do intestino, tá? O microbioma, as bactérias do intestino dos indivíduos com excesso de peso, obesos que têm sobrepeso, essas bactérias têm uma capacidade aumentada de coletar energia da dieta. Ou seja, elas retiram mais energia da dieta, do padrão alimentar que a pessoa está tendo. Vou te dar um exemplo. A pessoa que está com excesso de peso, as bactérias que ela tem no intestino dela são diferentes das bactérias
de uma pessoa magra. A proporção de bactérias boas e ruins. Ok. Além da pessoa que tem excesso de peso ter mais bactérias ruins que produzem inflamação, essas bactérias ruins, elas têm um poder de retirar mais energia dos alimentos do que as bactérias boas que estão aumentadas no intestino de quem é magro. Então são dois mecanismos, inflamação e maior retirada de energia, que essas bactérias ruins do intestino de pessoas com excesso de peso, que estão aumentadas, causam para que a pessoa que está com excesso de peso engorde e inclusive tenha dificuldade para emagrecer. Você conseguiu entender a importância de baixar a quantidade dessas bactérias ruins? Por que eu estou te contando isso? Porque senão você vai achar que o que eu vou falar pra gente fazer é blá blá blá, que não precisa, que é frescura, que cuidar do intestino é modinha, que é só fazer o procedimento de lavagem intestinal, a hidrocolonterapia. Não, não é não, tá? Então, vamos lá. Por onde que a gente começa a otimizar o nosso intestino? Inclusive aumentando a quantidade de bactérias boas e diminuindo a quantidade de bactérias ruins. Sempre aqui no nosso canal, a gente vai falar primeiro do mais simples, mais natural e mais econômico, mais barato, até chegar no mais complexo, mais artificial e mais caro. Faz sentido? Sempre falando do que funciona, tá? No padrão primeiro mundo. Então, seguinte, uma das coisas que a gente pode fazer, e é a primeira delas, para aumentar a quantidade de bactérias boas do intestino, é o detox. Parar de consumir alimentos ultraprocessados todos os dias da semana, inclusive várias vezes ao dia. Porque essas bactérias boas do intestino, elas não gostam desse tipo de alimentação. Elas diminuem de quantidade. As bactérias ruins gostam, tá? Principalmente a alimentação que tem muito gordura. É o que mais aumenta, inclusive, a quantidade de bactérias ruins. Gorduras ruins dos ultraprocessados. A segunda coisa para a gente fazer para aumentar a quantidade de bactérias boas, baseada em evidências científicas, eu vou te mostrar, é aumentar a comida que essas bactérias boas gostam. Então, primeiro, a gente está diminuindo a quantidade de alimentos que as bactérias boas não gostam, que são os ultraprocessados. Segundo, nós vamos aumentar a quantidade de alimentos que essas bactérias boas gostam. Que alimentos são esses? Alimentos que têm fibras. Esses alimentos são chamados pré-bióticos. Essas fibras que o nosso sistema digestivo não consegue digerir, as bactérias conseguem. Elas conseguem fermentar. No que elas fermentam essas fibras daquilo que a gente está comendo, isso tanto é bom para elas, quanto elas produzem uma outra substância através da fermentação dessas fibras, que são aqueles AGCCs, ácidos graxos de cadeia curta. E esses AGCCs, eles agem tanto para deixar o intestino mais forte, do ponto de vista de não ter buraquinho e do ponto de vista de ter um detox melhor, quanto essas substâncias, AGCCs, conseguem passar do intestino para o sangue e agir nos vários sistemas do corpo, atuando como um regulador metabólico e diminuindo a questão do acúmulo de gordura no nosso corpo, ajudando a emagrecer e prevenindo com que a gente engorde, inclusive. Pegou a visão? Uma terceira coisa que a gente pode fazer, além de diminuir a quantidade de alimento que as bactérias boas não gostam, são os ultraprocessados. Além de aumentar a quantidade de alimentos que as bactérias boas gostam, através de fibras, que são chamados pré-bióticos. Nós vamos ver os exemplos. A gente pode, inclusive, aumentar de maneira direta a quantidade dessas bactérias boas. Mas o mais simples é tirar o que elas não gostam de comer, para que aumente a quantidade das bactérias boas. A segunda coisa é aumentar o que as bactérias boas gostam de comer. E a terceira coisa, que é um pouquinho mais complexa, é aumentar em si as bactérias boas, chamadas probióticos. Por que eu estou dizendo isso? Adianta você ficar se entupindo de bactérias boas, ou seja, de probióticos, sem você dar o que elas gostam de comer e ficar dando, inclusive, os ultraprocessados, que as bactérias ruins
adoram comer? Não. Isso é perda de tempo, de energia e de dinheiro. Você vai estar enxugando gelo. Conseguiu entender o raciocínio? Ok, então. Se não entendeu, deixa aqui nos comentários, tá? Ou então nas caixinhas de perguntas que a gente abre lá no nosso Instagram, @emagrecermaisrapido_oficial, algumas vezes na semana. Se tiver alguma dúvida dos vídeos, deixe lá que a gente responde. Então, dá uma olhada nisso aqui. Esse estudo científico mostrou que a microbiota intestinal, ou seja, as bactérias do intestino, elas fermentam esses componentes alimentares indigestíveis ou indigeríveis, que são as fibras, e produzem a partir disso os AGCCs, ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta não são apenas importantes para a saúde do intestino, mas também entram na circulação de sangue, circulação sistêmica, e afetam diretamente o metabolismo. E a gente tem evidências científicas crescentes que o papel desses AGCCs atuam prevenindo e neutralizando a obesidade, o excesso de peso e os distúrbios associados a isso. Conseguiu entender? Os AGCCs, ácidos graxos de cadeia curta, são reguladores metabólicos. Exemplos que a gente tem são acetato, butirato, propionato. Por que é importante ter uma noção desses nomes? Porque esse estudo científico mostrou outras funções desses AGCCs específicos, acetato, butirato, propionato. Além de serem reguladores metabólicos e ajudarem a gente a emagrecer, o que foi mostrado? Esse outro estudo científico trouxe que o propionato, que é um desses AGCCs, ele foi capaz de reduzir a gordura visceral, aquela gordura perigosa que está entre as vísceras, entre os órgãos, é aquela gordura profunda, que está não abaixo da pele, mas que está abaixo do músculo da barriga. Inclusive, se você quiser saber como perder barriga do jeito certo, nós temos um vídeo aonde? Aqui no nosso canal. E o link está aqui na descrição. Como perder barriga do jeito certo. Como perder essa gordura visceral, tá? E os AGCCs, em específico, esse tipo que é o propionato, ele foi capaz de reduzir a gordura visceral e também a gordura do fígado. Os SCFAs, ou seja, é o AGCC em inglês, Short Chain Fatty Acids, ou seja, ácidos graxos de cadeia curta, tá? É um sinônimo de AGCC, só que tá em inglês. Eles também inibem o acúmulo de lipídios, ou seja, de gordura, nas células de gordura. Olha só, então com os AGCCs há menor acúmulo de gordura nas células de gordura. E elas ficam menores, ou seja, mais fácil de ser eliminadas, tá? Um outro AGCC, que é o acetato, ele também estimula a secreção de quê? Leptina. A leptina é um dos hormônios que fazem o quê? Regulam o apetite, diminuindo a fome e regulam o equilíbrio de energia. De que forma? Permitindo que a gente gaste a gordura como fonte de energia. Então a gente viu que os AGCCs regulam o metabolismo, diminuindo a gordura visceral, que é a gordura mais perigosa. Além disso, diminuindo a capacidade de armazenamento de gordura dentro da célula de gordura, dentro dos adipócitos, que são essas células de gordura, e que os AGCCs agem estimulando hormônios de saciedade, por exemplo, a leptina. A leptina, inclusive, ela ajuda no balanço energético, deixando com que a gente gaste gordura, utilizando ela para produzir energia. Consegue entender? Acumulando menos gordura. Além disso, foi demonstrado também, nesse estudo científico, que os AGCCs, eles produzem o quê? Uma modulação seletiva, induzindo a produção de outros hormônios, como por exemplo o PYY e o GLP-1. Lembra que a gente falou que o intestino produz GLP-1? Então, quando a gente come fibras e as bactérias boas do intestino fermentam essas fibras e produzem os AGCCs, SCFA é o AGCC em inglês, há um estímulo maior para a produção daquele GLP-1. Esse GLP-1 é um hormônio produzido no intestino que age inclusive nos centros de fome e de saciedade do cérebro, diminuindo a fome e aumentando a saciedade. Além disso, esse GLP-1 ele tem um fator cardiovascular protetor. Ele diminui a chance da gente ter problemas como, por exemplo, infarto, AVC. Tanto que esse GLP-1 também
Lembra que a gente falou? Medicamentos análogos, ou seja, que tem uma molécula, uma substância semelhante ao GLP-1, são os medicamentos usados para emagrecer. Por exemplo, Ozempic, Victoza, Saxenda. Então, para que comprar esses medicamentos que são análogos, que são moléculas, substâncias semelhantes ao GLP-1, sendo que a gente tem outras estratégias que aumentam a produção de GLP-1 do corpo, como, por exemplo, comer mais fibras, que são a comida da bactéria boa, e ela vai fermentar essas fibras produzindo os AGCCs, e eles induzem a produção maior de GLP-1. Então, para que, via de regra, gastar tempo, energia e dinheiro comprando esses medicamentos para emagrecer, que são análogos, ou seja, substâncias semelhantes ao GLP-1, tipo Ozempic, Saxenda, Victoza, sendo que a pessoa nem tentou outras estratégias que são mais simples, mais naturais e mais econômicas. É muito mais inteligente fazer primeiro o mais simples, mais natural e mais econômico. Conseguiu entender? Ok, então. Aí, o seguinte, vamos ver que a gente precisa, lembra, pré-bióticos são, entre aspas, a comida que as bactérias boas gostam. São os pré-bióticos, principalmente o que é rico em fibras. E probióticos são as bactérias boas, vivas em si, para a gente ingerir e pôr para dentro do intestino. A pergunta é o seguinte, lembra? Vamos começar do mais simples, mais natural e mais barato, para depois ir subindo para o mais complexo, mais artificial e mais caro. Tem como a gente aumentar os pré-bióticos, as comidas das bactérias boas, e os probióticos, ou seja, aumentar as bactérias boas em si, só com alimentação? Tem. E a gente vai ver isso agora, para você começar hoje fazendo isso para você e para sua família, tá? Dá uma olhada. Esse aqui é um quadro com exemplos de pré-bióticos, ou seja, entre aspas, os alimentos que têm as fibras que as bactérias boas gostam, que aumenta a quantidade das bactérias boas. E os probióticos, que são alimentos que têm as bactérias boas vivas contido neles. Vamos focar primeiro nos pré-bióticos, porque é mais simples começar com isso agora, tá? Muitas coisas você já tem na sua geladeira. Dá uma olhada então nos pré-bióticos. Exemplos de alimentos pré-bióticos são bananas, chicória, leguminosas, como por exemplo grão de bico, feijão, frutas que tenham bagaço, por exemplo laranja, mexerica. Além disso, melancia, cereais integrais, como por exemplo aveia, farinhas integrais, tá? Além disso, biomassa de banana verde, batata yacon, que é uma mais amarelinha. Esses são exemplos de alimentos pré-bióticos. São alimentos que têm fibras que as bactérias boas gostam e, consequentemente, aumentam o número dessas bactérias boas. Essas bactérias boas, inclusive, pegam essas fibras, fermentam e produzem aqueles reguladores metabólicos, os AGCCs, que ajudam a gente a emagrecer, que ajuda a diminuir a fome. Agora vamos ver os alimentos que têm já essas bactérias boas, vivas, prontas para que a gente consiga ingerir. Vamos. Alguns desses alimentos a gente vai precisar ou comprar prontos, são até alimentos industrializados, mas não são ultraprocessados, ou seja, rico em calorias, corantes, conservantes, sal, açúcar, gorduras ruins. São alimentos que vêm da indústria alimentícia, mas não são ultraprocessados, tá? Tem diferença entre alimentos industrializados e ultraprocessados. Vamos fazer um vídeo específico sobre isso aqui no canal, tá bom? Então, dá uma olhada nos alimentos probióticos. Quais são os tipos de alimentos probióticos? Por exemplo, iogurte natural. Por exemplo, kefir. Por exemplo, coalhada, kombucha ou kombucha, dependendo da pronúncia. Vinagre de maçã, em especial o vinagre de maçã não filtrado. São exemplos de alimentos probióticos, ou seja, que contém o quê? As bactérias boas vivas aqui dentro. Já tem as bactérias boas vivas aqui dentro, tá?
Como eu falei, são alimentos. Mas existem pré-bióticos e probióticos industrializados, pré-bióticos e probióticos da indústria, seja a indústria alimentícia, seja até da indústria farmacêutica? E a resposta é sim, existe, tá? Você pode estar se perguntando, Sebastião, mas então é melhor eu comprar pré-biótico da indústria alimentícia, farmacêutica, ou até probióticos da indústria alimentícia, farmacêutica, ao invés dos alimentos, como você mostrou aqui? E a resposta é não. Via de regra, não, tá? É interessante, principalmente probióticos da indústria, inclusive da indústria farmacêutica, em casos específicos. Eles são mais concentrados, o número de bactérias boas ali é mais concentrado e os tipos de cepas, de tipos de bactérias boas ali também são mais variados. Quanto mais variados os tipos de bactérias boas, melhor ainda, inclusive para emagrecer. Mas esses probióticos da indústria farmacêutica, inclusive, eles são indicados para alguns tipos de situações específicas. Por exemplo, quando tiver quadros de diarreia, após procedimentos, por exemplo, colonoscopia ou lavagem intestinal para cirurgia do sistema digestivo, ou após o uso de antibióticos, porque o antibiótico ele pode ser para tratar, por exemplo, uma pneumonia, mas ele mata as bactérias da pneumonia e também as bactérias do intestino, boas e ruins. Então, nesses casos específicos, é interessante usar probiótico da indústria farmacêutica, inclusive, os mais concentrados, tá? De preferência com orientação do seu profissional de saúde de confiança, nesse caso em especial, colega médico, colega nutricionista, ok? Ok, então. Agora vamos lá. Todo mundo tem indicação de usar pré-bióticos e probióticos naturais ou até da indústria de alimentos? Via de regra, sim. Pré-bióticos para todo mundo. Pré-bióticos, via de regra, não há contraindicação, tá? Absoluta, a não ser pessoas que tenham algum tipo de alergia ou intolerância aos alimentos que contêm essas fibras dos pré-bióticos. Então, pré-biótico, tecnicamente, é liberado para todo mundo. Gestantes, inclusive, crianças, tá bom? O que eles vão fazer é alimentar as bactérias boas e, com isso, aumentar a quantidade das bactérias boas e servir de substrato, de matéria-prima, para que as bactérias boas fermentem as fibras dos pré-bióticos e produzam aqueles reguladores metabólicos, tá? Os AGCCs. Ponto. Mas, e os probióticos? Os probióticos têm indicação para todo mundo? Mesmo os probióticos naturais, ou seja, de alimentos, ou até os probióticos da indústria alimentícia, ou os probióticos até da indústria farmacêutica. Todo mundo pode usar? E a resposta é: via de regra, sim, exceto alguns casos que precisa de acompanhamento médico ou de nutricionista, que são pessoas com o vírus HIV ou AIDS, pessoas que usam corticoides para problemas de saúde autoimunes, por exemplo, ou até após transplante de órgãos, e pessoas que estão em tratamento de câncer, principalmente com quimioterapia. Essas três categorias de pessoas são pessoas que têm imunidade mais baixa. E mesmo as bactérias boas, como o sistema de defesa do corpo não está ali vigiando para que essas bactérias boas não explodam de quantidade, não aumentem demais de quantidade, por assim dizer, mesmo as bactérias boas se aumentarem demais de quantidade, no caso dessas pessoas que têm imunidade baixa, pode gerar problema de saúde. Então, essas pessoas que têm imunidade baixa, ou seja, pessoas que têm vírus HIV ou AIDS, pessoas que estão usando corticoide por muito tempo para algum problema, e pessoas que estão em tratamento de câncer, principalmente com quimioterapia, o uso de probióticos é interessante de ser feito com acompanhamento médico ou nutricional. Conseguiu entender?
A gente não quer um excesso de bactéria desbalanceado, nem bactéria boa desbalanceada no corpo, não. Quem vigia isso e regula isso é o nosso sistema de defesa. E no caso dessas pessoas, ele está diminuído. Ok. Tem um outro quadro que chama SIBO, que é um supercrescimento de bactérias no intestino fino, no intestino delgado. Chama SIBO, S-I-B-O. Pessoas que têm diagnóstico de SIBO, também não é interessante usar probiótico, mesmo que o probiótico contenha bactérias boas. Por quê? Porque está desbalanceado, está tendo um aumento excessivo de bactérias no intestino dela. Geralmente são bactérias ruins, mas mesmo você colocar bactérias boas a mais de qualquer jeito, não é interessante. Não é interessante. Sem o acompanhamento de colega médico ou de colega nutricionista, tá? Se você quiser saber mais sobre esse problema de saúde, SIBO, que é esse supercrescimento bacteriano de bactérias do intestino fino, do intestino delgado, que se manifesta como uma sensação de empachamento, de plenitude, come pouquinho já fica super cheio, ou então a barriga distende, ou então tem muita cólica, ou a pessoa pode ter diarreia ou constipação, são alguns dos sintomas de SIBO. Se você se identificou com isso e quer saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários e comente lá nas caixinhas do nosso Instagram, @emagrecermaisrapido_oficial, falando, olha, eu tô achando que eu tenho SIBO, que eu tenho esse supercrescimento de bactérias do intestino fino, intestino delgado. Será que eu tenho mesmo? Faz um vídeo sobre isso, que a gente vai ver os critérios diagnósticos, tudo mais, tá bom? Tirando as pessoas que têm imunidade baixa e as pessoas que têm SIBO, as outras pessoas, via de regra, podem utilizar os probióticos. E é mais inteligente começar com os probióticos o quê? Naturais, da alimentação. Tá difícil de fazer esses alimentos aqui em casa? Iogurte natural, coalhada, até vinagre de maçã a gente consegue fazer em casa, kefir, kombucha. Tá difícil de fazer em casa? Então vale a pena comprar esses alimentos da indústria alimentícia. E por último, da indústria farmacêutica. Consegue entender a lógica? Se você inclusive quiser receitas de como que faz esses alimentos probióticos, antes de ser médico, uma das várias profissões que eu tive era de cozinheiro profissional. E a gente tem receitas sobre isso. Se você quiser ver vídeos sobre eu fazendo esses probióticos, deixa aqui nos comentários que a gente vai para a cozinha, pilotar ali o fogão, a geladeira e fazer esses probióticos passo a passo para você poder replicar na sua casa, tá bom? Mas também é fácil de jogar aqui na internet, tanto no Google quanto no YouTube, pesquisar receita de probiótico, iogurte natural, coalhada, vinagre de maçã, kefir, kombucha, tá? Então, esses aqui, certo? Certo. A gente já viu as indicações e as contraindicações, já estamos encerrando. Pode usar todo dia, tanto o pré-biótico quanto o probiótico? Ou seja, pré-biótico, o alimento das bactérias boas, o probiótico, as bactérias boas em si. Pode usar todo dia? Sim, via de regra, sim, tirando aquelas exceções que eu falei, tá? Aquelas pessoas naqueles casos que eu falei. Mas via de regra pode-se usar todo dia. Pode-se usar de maneira continuada, todos os dias e sem interrupção? Sim, pode-se usar sim. O que tem que se tomar cuidado? Por exemplo, às vezes você vai começar a ingerir os alimentos pré-bióticos e começa a ter, por exemplo, cólica ou gases. O que isso significa? Significa que provavelmente você está ingerindo mais pré-bióticos do que você tem de bactérias boas para poder fermentá-los e utilizá-los, entendeu? Então, verifique isso por 3 dias, 7 dias, 2 semanas. Se houver um incômodo importante de gases, cólicas, com mais do que 1 a 2 semanas, reduz a quantidade de pré-bióticos. Quer dizer que eles estão provavelmente mais aumentados do que as bactérias boas que trabalham eles no intestino, certo? A mesma coisa vale para os probióticos. Os probióticos, se você estiver utilizando probióticos e estiver tendo cólicas, gases, às vezes até diarreia ou constipação intestinal, o intestino dá uma travada,
mais do que 3 a 7 dias, reduz a quantidade dos probióticos. O que está acontecendo? Seu intestino está sendo rebalanceado, mas até ele rebalancear, ele pode dar uma estranhada. Tem que ter um equilíbrio entre bactérias boas e ruins, mas é um equilíbrio deslocado, com mais bactérias boas do que ruins. Agora, pessoal, para a gente encerrar, tem indicação de, por exemplo, assim, fazer uma lavagem de intestino, igual essa ex-BBB fez, para inclusive tirar cocô antigo, que pode intoxicar a gente, que fica ali pregado no intestino, principalmente para quem não evacua todos os dias. Tem indicação de fazer esse procedimento? A hidrocolonterapia? E a resposta é não. Vamos ver isso baseado em recomendações técnicas e científicas de quem mais mexe com o intestino, principalmente intestino grosso, que são os colegas médicos proctologistas, que inclusive operam o intestino, tá? Dá uma olhada nesse posicionamento da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que inclusive é respeitada a nível mundial. Então, a Sociedade Brasileira de Proctologia, após essa disseminação desse procedimento de hidrocolonterapia, lavar o intestino, ela emitiu uma nota técnica por parte da comissão científica, tá? Dizendo o seguinte: essa suposta autointoxicação de acúmulo de fezes, de cocô antigo no intestino, foi cientificamente desmentida há mais de 100 anos, desde 1920, tá? Não tem estudo científico que mostra que há presença de cocô antigo no intestino causando intoxicação no organismo. Até porque a gente viu, se a gente não atrapalhar, o intestino tem o quê? Um sistema de detox próprio dele. E aí, dá uma olhada no seguinte: foram feitos estudos tanto durante cirurgias quanto em pessoas falecidas e nunca evidenciou, nunca foi identificado presença de cocô pregado nas paredes do intestino, tá? Isso não acontece. Até pode acontecer da pessoa ficar sem evacuar e o cocô endurecer formando uma pedra, chama fecaloma. Mas ele não fica ali pregado, resto de cocô pregado na parede do intestino de maneira antiga ali, meses, anos. Isso não acontece, tá? Não tem evidência científica disso. Além do que, a própria Sociedade Brasileira de Coloproctologia declarou que a limpeza sistemática, ou seja, continuada do intestino, por exemplo, com hidrocolonterapia, além de não ter benefício científico comprovado, acarreta potenciais riscos na saúde. Por exemplo, desequilibrando a flora intestinal, ou seja, as bactérias do intestino. E a gente viu, quer desequilibrar as bactérias do intestino? Desequilibra. O que você vai fazer? Passar a inflamar, desregular o metabolismo, desacelerar o metabolismo, consequentemente engordar. Então olha só a bagunça. Além disso, pode causar outros problemas. Desequilíbrio hidroeletrolítico, por exemplo, não absorve direito sódio, potássio, magnésio e começa a alterar o sistema elétrico do corpo. Dá um problema até a nível cerebral isso aqui, tá? Além disso, pode ter perfuração do intestino, sangramento, tá bom? E esse procedimento de hidrocolonterapia, ele foi condenado nos Estados Unidos pelo FDA, que é o Food and Drug Administration, ou seja, a Anvisa, entre aspas, dos Estados Unidos, desde 1985, que a hidrocolonterapia já foi condenada como método terapêutico para desintoxicar o organismo. Então não tem indicação de fazer esse tipo de procedimento. Agora, se você quiser saber mais sobre exames do intestino, colonoscopia, quando que faz, quando que não faz, para que serve, o que a colonoscopia pode ajudar para a gente emagrecer, será que isso existe? Se você quiser saber sobre outros exames, como por exemplo a calprotectina fecal, o que ela pode ajudar no emagrecimento, o que ela significa? Exames como de microbioma fecal, o que pode ajudar a gente no emagrecimento? Se você quiser saber sobre esses exames, deixa aqui nos comentários. Inclusive, será que precisa fazer desparasitação, vermifugação do nosso intestino? Isso ajuda a emagrecer ou atrapalha? De quanto em quanto tempo que faz? É indicado para todo mundo? Quer saber sobre isso? Deixa aqui nos comentários também. E, para não ficar muito extenso, espero ter ajudado com conteúdos
raros que não aparecem aí a todo momento na grande mídia, mas que estão aqui para nos ajudar a emagrecer de maneira saudável e definitiva, tá? Esse foi o nosso episódio sobre como otimizar o seu intestino para emagrecer. Eu agradeço pelo seu tempo, pela sua atenção e parabéns por ter assistido esse vídeo até o final. Isso mostra que você é inteligente e agora está esclarecido, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre esse tema ou sugestão de outros temas, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo te ensinou alguma coisa nova, que inclusive tem aplicabilidade prática para o seu dia a dia, para te ajudar a emagrecer, você e sua família, peço seu like e peço para que você compartilhe esse vídeo com quem precisa e quer emagrecer de maneira saudável e definitiva. Nós nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço para você e para sua família. Com Deus.